39ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 4ª sessão legislativa do biênio 2023-2024. Entramos no expediente do dia. Livro de presença. Peço aos vereadores que registrem a presença no telão. O vereador Zaqueu manda justificar que não pôde estar presente, que está passando mal. Peço à assessoria da Casa que leia a ata da sessão anterior. Pode? Bom dia a todos. Ata da 38ª sessão ordinária do segundo período legislativo do biênio 2023 a 2024, da 4ª sessão legislativa, realizada em 6 de fevereiro do ano de 2024. No Salão Nobre Antônio Magno Mesquita, plenário da Câmara Municipal de Piatã. Às 9 horas, reuniram-se os parlamentares sob a presidência de Juscelando Hermínio Pereira, sendo o primeiro secretário o vereador Carlos Henrique Silva Marques. Depois de verificado o quórum e ressaltadas as ausências dos vereadores José Hélio Mesquita, Gilson Araújo Silva, Valmir Almeida Silva e Edelson Oliveira Silva,
foi declarada aberta a sessão, sob a proteção de Deus, e lido o expediente do dia, a saber, livro de presenças e ata das sessões anteriores, que, após lidas, foram aprovadas individualmente pelos vereadores presentes. No espaço destinado a requerimentos e indicações, inscrito falou o edil Grayson, o qual agradeceu a Deus por mais uma oportunidade e saudou a todos os presentes, desejando aos colegas presentes boas-vindas aos trabalhos legislativos após o término do recesso parlamentar e ressaltou que, apesar de ser um ano de eleição, espera que os trabalhos da Casa transcorram com tranquilidade. Comentou sobre as chuvas que ocorreram em todo o município e que trouxeram vários transtornos para algumas famílias carentes. Mas, felizmente, pôde perceber o ato de solidariedade da população do município em ajudar essas pessoas que foram afetadas, agradecendo a cada um por este gesto. No entanto, repudiou a atitude do gestor que, segundo ele, se aproveitou da situação difícil dessas famílias para fazer uma promoção pessoal. Informou que estará apresentando um projeto na Casa para que o Poder Executivo custeie, junto com um uniforme escolar, um par de meias e de tênis aos alunos da rede municipal de ensino. Disse que este projeto tem como objetivo corrigir as deficiências e desigualdades na assistência às carências sociais de nossas crianças e ressaltou que tanto o Estado como os executivos municipais têm a obrigação de corrigir as desigualdades sociais e de proporcionar igualdade de condições educacionais para todos. E, diante disso, pede o apoio dos colegas para a aprovação desse projeto. Com a palavra, o vereador Amarildo agradeceu a Deus por tudo em sua vida e cumprimentou a todos os presentes. Depois, comentou sobre a volta dos trabalhos legislativos, porém disse que se deparou com a ausência de 4 vereadores sem nenhuma justificativa e ressaltou que isso não pode estar acontecendo, ainda mais na primeira sessão após o recesso. E disse esperar que os nobres vereadores tragam uma justificativa sobre essas ausências. Comentou que várias famílias perderam seus lares por conta das chuvas que ocorreram no município nos últimos dias. Porém, parabenizou a população piataense pela ajuda que deram a essas famílias, enquanto o poder público nada vem fazendo nessa questão, considerando uma falta de respeito para com essas famílias, e disse que a partir de agora estará acompanhando de perto as mesmas para ver se o poder público realmente vem dando assistência a elas. Com a palavra, o vereador Miron utilizou-se da tribuna, citando uma pequena passagem bíblica, depois saudou a todos os presentes. Em seguida, comentou que, passado o período de 2 meses de recesso, vê a necessidade de todos os vereadores estarem presentes na casa, pois é um dever de todos. Disse que, após as fortes chuvas que caíram no município, observou que o mesmo não está preparado para esses acontecimentos e vê a necessidade de projetos habitacionais para a população carente. Disse ainda que gostaria de saber quais os projetos que a atual administração tem para essas pessoas carentes do município de Piatã. Comentou um pouco sobre as emendas impositivas dos vereadores e disse esperar que, dessa vez, as mesmas sejam cumpridas, já que as anteriores não foram, sendo que é uma obrigação do poder público. Depois, citou os valores e para onde foram destinadas todas as suas emendas e que, até o momento, não foram cumpridas pelo Poder Executivo Municipal. Em a parte, Amarildo compartilhou da fala de Miron, principalmente sobre as emendas impositivas, e alertou que o prefeito tem até o final do mandato para cumpri-las. Também em a parte, Grayson compartilhou da fala de Miron. Retomando a palavra, Miron continuou abordando o assunto das emendas impositivas. Com a palavra, a vereadora Thelma agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, cumprimentou a todos os presentes. Depois, lamentou as ausências dos vereadores após 2 meses de recesso parlamentar.
Disse que durante o recesso aproveitou para conversar com as pessoas em várias comunidades, já fazendo seu papel de pré-candidata à reeleição, devido ser um ano eleitoral. Comentou um pouco sobre o caso das famílias que ficaram desabrigadas devido às chuvas, se solidarizando com todas elas, mas informou que o pessoal da Secretaria de Assistência Social esteve fazendo uma visita no local para que sejam tomadas as providências cabíveis em prol dessas famílias. Informou ainda que, com a proximidade do início das aulas, fez uma visita à Escola Estadual do Campo de Cabralha, deixando seu abraço e desejando boas-vindas a todos os funcionários, onde parabenizou a nova direção da escola. Informou também que estará protocolando 2 projetos importantes na casa. Em a parte, Miron aproveitou a oportunidade para externar seus sentimentos à família do Sr. Jairo de Souza Rocha, do Felizardo, pelo seu falecimento. Não havendo mais oradores, passou-se à ordem do dia, que nada constou. Na oportunidade, o presidente deu boas-vindas aos colegas e pediu a todos que as sessões continuem sendo de forma ordeira, mesmo sendo um ano atípico de eleição, mas que cada um possa defender sua ideologia política com civilidade, e alertou que cada vereador tem que ter sua responsabilidade de estar presente na casa, cumprindo seu papel de legislador. Ao fim dos trabalhos, o presidente agradeceu a todos e encerrou a sessão, mas antes determinou que se lavrasse esta ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente Juscelando Hermínio Pereira, pelo primeiro secretário Carlos Henrique Silva Marques, pelo vereador Manuel Miron Matos, convidado a compor a mesa diretora, e demais vereadores, Thelma Silva Xavier e Silva, Grayson Roberto Soares Mesquita, Amarildo Santos Lima e Zaqueu Alves de Souza. Algum dos vereadores que queira retificar sua sala, sinta-se à vontade. Senhor presidente. Som. Senhor presidente, eu gostaria que corrigisse, em meio à parte aí com a vereadora Thelma, onde se fala no sentimento da família do senhor Jairo, é o senhor Jaime. Viu? Senhor Jaime, obrigado. Pode ser. Então, não tendo mais ninguém, coloco a ata em votação. Ata aprovada.
Peço à assessoria da casa que leia um convite. Convite. O prefeito Marcos Paulo Santos Azevedo e a Secretaria de Educação e a secretária de Educação, professora Poliana Trindade Pina Brito, convidam você para participar da Jornada Pedagógica 2024 do nosso município, com o tema "É importante avaliar para incluir e para valorizar Piatã, por uma educação significativa para todos", a realizar-se nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2024, das 8h30 às 16 horas, no Centro Educacional Professora Franciane Lima Almeida. Desde já agradecemos e contamos com a presença de todos. Obrigado, Ana. Eu gostaria de dizer que consta aí na pauta uma apresentação de um projeto do vereador Greixo Roberto Beto Bahia, e ele pediu que retirasse. Vossa Excelência confirma, né? Certo. Então, apresentação de um projeto de lei número 100/2024 de José Hélio Mesquita. Eu peço à Ana que leia o projeto de José Hélio. Não consta na pauta, mas acabou de chegar para mim, eu vou apresentar só. Já está na pauta? Então, pronto, eu peço que leia. O de José Hélio Mesquita. Já está na pauta? Pronto. Porque a secretaria colocou. Projeto de Lei número 100, de 20 de fevereiro de 2024. Denomina as vias, bens e logradouros públicos que indica e dá outras providências. No uso das suas atribuições, que, nos conformes do artigo 218, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa de Leis, submete à mesa diretora, na pessoa do vereador José Hélio Mesquita, para posterior apreciação e deliberação do douto plenário, o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Fica denominada Praça da Bíblia, Evangelista João Antônio de Mesquita, a praça situada na rua José Elpidio Rodrigues, número 52, bairro Centro, Inúbia, no município de Piatã, Bahia. Artigo 2. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Piatã, Bahia, 20 de fevereiro de 2024. Assinado pelo vereador José Hélio Mesquita. A justificativa. Apresentamos o projeto de lei número 100 de 2024, que denomina as vias, bens e logradouros públicos, que indica e dá outras providências, com as seguintes razões. A instituição religiosa Assembleia de Deus, ADJA, tem sua sede ministerial em São Paulo, no bairro Joaquim Augusta, e conta, Jardim Augusta, obrigada, e conta com filiais em 8 estados brasileiros e 2 no Japão, nas cidades de Nishio e Yoashi. Desculpe se pronunciei errado. Em março de 2009, com as bênçãos de Deus e a acolhida da cidade de Piatã, iniciou-se o projeto missionário em Núbia, sob a liderança dos missionários Roberto e Joselita. Este trabalho foi abençoado com a aquisição de um terreno e a subsequente construção de um templo, que, através da generosidade coletiva, conseguimos edificar uma casa que hoje acolhe muitos munícipes e irmãos convertidos e simboliza um lar para a família Ádia e Núbia. Um dos pilares desse projeto foi o saudoso João Antônio de Mesquita, cuja contribuição inicial e legado de fé inspiram profundamente. Ele realizou a primeira oferta para a compra do referido terreno, e quando do início da construção do templo, o primeiro milheiro de tijolo também foi doado por este ilustre cidadão inubiense. João, nascido em 15 de agosto de 1935 e falecido em 13 de novembro de 2012, não viu a conclusão do templo, mas deixou a semente de fé em Deus
e amor à sua cidade e terra natal perpetuarem a sua memória. João Antônio deixou sua terra natal jovem, aos 20 anos, retornando após 5 anos para se casar com Adailza, obrigada, da Cunha Mesquita, também cidadã de Núbia. Juntos construíram uma família com 8 filhos, sendo eles Clélia, Carlos, Silene, Marlene, Gislene, Vanderlei, Regina e Márcio, vivendo inicialmente na roça, no povoado conhecido como Caraíbas, e, posteriormente, buscando melhores condições de vida em São Paulo, trabalhando no ramo da metalúrgica. Ele nunca abandonou o desejo de retornar definitivamente para findar seus dias em sua terra natal e descansar ao lado de seus pais. Infelizmente, não conseguiu realizar este sonho, mas ajudou muitos filhos de Núbia, hospedando, quando chegavam, também à cidade dos sonhos, em busca de prosperidade, e mesmo tendo uma casa bem pequena, nunca faltou espaço no coração para receber e dividir o pouco que tinha com tantos. Diante disso, apresentamos para ser apreciada a proposta de que a praça, em frente à igreja, situada na Rua José Elpidio Rodrigues, número 52, no centro, Inúbia, Piatã, Bahia, seja nomeada Praça da Bíblia, Evangelista João Antônio de Mesquita. Essa homenagem postuma não apenas eternizar a memória do filho de Inúbia, homem de fé dedicado a servir à igreja e a Deus, mas também celebraria as bodas de cristal da nossa igreja, a serem comemoradas de 23 a 26 de agosto de 2024. Esta proposta, ao ser acatada por esta Casa Legislativa, representaria um gesto de reconhecimento à história e ao legado de João Antônio de Mesquita, além de fortalecer os laços comunitários e a fé que nos une. Por todo o exposto, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da matéria. Piatã, 20 de fevereiro de 2024, assinado pelo vereador José Hélio Mesquita. Obrigado, Ana. Entramos em requerimentos e indicações. Os vereadores que queiram falar, sinta-se à vontade, se inscrevam. Com a palavra, o professor Valmir. Fique à vontade, meu vereador. Meu bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores, pessoas que nos ouvem, funcionários dessa casa. Mais um ano estamos aqui, o último ano da nossa legislatura, que vai de 2021 a 2024. Que Deus possa, um ano complexo, um ano de busca, um ano de novos sonhos, e que nós acho que não temos muita condição ou força de pedir a Deus mais do que Ele já nos faz, mas a gente vai continuar pedindo a Deus que Ele possa abençoar a cada vereador, a cada político, ao povo de Piatã, e que as desavenças, infelizmente, elas acontecem, mas que Deus possa estar, com certeza, entendendo a ação de cada um. Então, eu louvo a Deus por estar aqui mais um ano, fazendo o meu papel. Senhor presidente, eu me inscrevi, eu tenho algumas coisas para falar ali, mas referente à líder. Estou preocupado de não dar pelo tempo de 5 minutos, mas eu vou tentar resumir, e eu vou falar aqui, na verdade eu me inscrevi, porque gostaria que os colegas todos entendessem que eu vou estar aqui falando sobre a sessão do dia 6. Já deixar claro de imediato que o presidente, ao retornar o regimento, ele não fez nada equivocado.
Porque quando é regimental, é correto. Quando é regimental, não tem nada equivocado. Mas é interessante também a população, porque foi explícita o nosso nome. Aliás, desculpe, não foi o nosso nome, perdão, retiro. Mas foi explícita a situação daquele momento, e eu entendo, respeito, mas de forma desnecessária, porém não existe nenhum erro, referente a essa nossa ausência, que regimentalmente teríamos a obrigação de estarmos aqui. Estarmos não, eu estar aqui, não estou respondendo, não posso falar pelos demais. Mas entender, e todos entenderem, que o senhor presidente, na última sessão, ele disse que nós retornaríamos dia 13, mas como dia 13 foi claro aqui, pelo menos para mim, como dia 13 cairia num dia de carnaval, que inclusive houve o decreto de feriado, que nós não retornaríamos dia 13, retornaríamos dia 20. Né? E eu fiz uma programação, quero deixar claro que a minha programação foi uma programação de lazer, né, de passeio, embora nessas andanças desse passeio, graças a Deus a gente conseguiu em hospitais, cirurgias, exames, para muitas pessoas, porque eu faço muito isso em Salvador, por conhecimento que já tem, mas eu quero deixar claro que eu não fui para isso, eu fui para gozar das minhas férias. E fiz uma programação no hotel, inclusive incluiu dia 6 e dia 13. Deixo claro que eu tive essas ações lá, mas essas ações eu não estou aqui justificando com essas ações, e até porque não estou justificando. Só quero dizer que essa programação foi feita porque ela foi dita pelo presidente. E que ele não causou nenhum dano e nenhum erro, porque é regimental. Eu quero dizer ao senhor presidente que essa casa precisa sim trabalhar isso em todas as ausências, porque a ausência não justificada aqui não foi só desses vereadores que foram citados aqui hoje. Foi bom, senhor presidente, o senhor não ter justificado a minha ausência mediante aquele documento que eu mandei para Vossa Excelência, justamente ali provando que eu tinha conseguido um tratamento caro para um senhor. O senhor viu, mas foi bom, até porque não é da minha família, então não tenho justificativa. E dizer que eu tenho a consciência de dizer isso aqui, porque eu estou aqui desde 2013, vai fazer aí 12 anos, e eu tenho 2 ausências nessa casa. E uma ausência foi no dia da cirurgia da minha mãe. Minha mãe não foi realizada a cirurgia dela nesse dia, porque no momento da cirurgia ela teve um problema de pressão, Miron sabe da história, e acabou cancelando, mas eu estava ali próximo da minha mãe e perdi aquela sessão. E essa agora é dia 6. Dizer que não tem justificativa, mas dizer ao presidente dessa casa que é preciso trabalhar também as outras ausências, precisa explicitar também as demais ausências, de vereador que sai por qualquer coisa, inclusive, senhor presidente, Vossa Excelência usou uma expressão no início que eu me preocupei. Eu gostaria muito de saber, não é nenhum questionamento de dúvida, pelo amor de Deus. Ninguém vai brincar com a sua saúde, eu sei disso. Mas diante da expressão que o colega justificou a presença do novo vereador Zaqueu, eu me preocupei com ele, porque o presidente usou a expressão que o novo vereador Zaqueu está passando mal, e eu preciso saber como é que está Zaqueu, porque a palavra, eu acho que foi uma força de expressão do colega, né? Mas passando mal, eu fiquei preocupado. Então, é uma virose normal, tal. Eu estou falando isso porque é da expressão que o colega usou, e é uma expressão, eu sei que foi uma força de expressão, mas eu confesso que eu me preocupei, mas eu me preocupei, não é para explicitar aqui o nome do colega, pelo contrário, saber como é que está o colega, se é um problema normal, natural, que teve uma indisposição para vir até a casa, e que é justificativo. Mas dizer ao nobre colega que é necessário a gente estar munido com a prova médica, e dizer ao novo presidente que é preciso criar aqui nessa casa, descontar no vereador, porque aqui tem hora que o vereador sai, vai lá, não volta mais, vai resolver coisas particulares, e está tendo. Eu estou dizendo isso aqui porque eu acho que é um momento oportuno. É um momento oportuno. Os vereadores não questionaram a nossa ausência, não. E eu entendo, aliás, não é raro ao questionar a nossa ausência, não. Mas é necessário que essa casa aqui, existem coisas de colegas vereadores que não justifica, e é preciso saber se a justificativa está correta. Quando se fala em problemas de saúde, eu sei que ninguém vai brincar com a sua saúde. Mas eu disse aqui que eu lá realizei várias e várias coisas referentes à saúde.
em Salvador, mas eu não fui para isso, não saí daqui para isso. Então não tem justificativa da ausência do professor Valmir. E digo, votarei no regulamento, votarei no artigo e nos incisos para que possa descontar o salário devido no vereador que não estiver presente nessa casa. Tanto que se o nosso presidente tiver o regimento, o nosso presidente pode dividir, pode descontar no meu salário do dia 6. Pode descontar o meu salário dia 6, porque a minha ausência não é justificativa. Embora eu disse, o presidente falou isso. Pois não, colega, pode falar. Vossas Excelências que não tiveram aqui na semana passada, eu desejei a todos que nós tenhamos um bom retorno parlamentar, né? Lembrar que nós estamos entrando num ano eleitoral, né? Falta apenas 8 meses, não, aliás, menos de 8 meses para as eleições, e eu desejo que nós tenhamos o mesmo respeito e a mesma cordialidade que nós sempre tivemos de um colega com o outro. E endossar essa última fala de Vossa Excelência, quando fala da falta injustificada do vereador, né? E dizer que quando o vereador justifica que ele está acompanhando um eleitor, não é uma justificativa, né? Então, eu quero dizer que eu concordo com o colega que as faltas devem ser menos, né? E quando elas precisarem ser realizadas, que realmente seja justificado, e que, se não tiver a justificativa, que realmente seja descontado no salário do vereador. É isso. Muito obrigado pela parte, colega. Ok, colega. Pois não, colega, pode ficar à vontade. Eu também concordo plenamente com o colega Beto Bahia e com o vereador professor Valmir, pelo desconto que existe, porque é preciso ser justificada. Agora, essa justificação é preciso ter um motivo justo, porque não é qualquer coisa que faz o vereador, é uma vez por semana aqui. Ah, mas ele não quis vir, ficou em casa. É difícil, né? Se ele tem um compromisso, tem um mandato, representando o povo aqui, e é uma vez por semana, e não comparecer, a não ser pelo motivo justo, tem que ser descontado mesmo. Estou com Vossa Excelência. Então, assim, o que a gente gostaria de não perceber, ou de não interpretar, ou refletir, é sobre inconveniências, não é? Sobre inconveniências. E eu fico sentado ali, eu aprendi com meu avô, que me dizia que eu teria que tomar cuidado, porque criança gosta de bala, mas teria que tomar cuidado quando eu vi um pacote de bala, que quem rouba uma bala pode se tornar ladrão de um grande banco. Então eu sou detalhista. E observo as conveniências. E isso me incomoda. Então é preciso que dê a César o que é de César. E que essas ações explícitas, a ausência do vereador, é necessário que se tenha cuidado para não dar uma conotação de querer jogar o vereador contra a população. Isso é interessante que nós tenhamos agora, é preciso que tenha a ação do desconto. Nós temos um plano de carreira que nós fizemos na luta em 2008, mas o professor que trabalha no colégio não tem AC. Ele não recebe AC. Alguns que receberam aí, foi equivocado. O professor que trabalha na escola primária, ele tem que ter AC. Ele tem que ter AC e regência. E se não for, é descontado. Teve um professor que há 5, 6 anos atrás saiu da PLB porque disse que descontou R$180 nele, porque ele não veio no AC e que ele não aceitava. Eu digo, bom, é uma ação da secretaria, você tem a obrigação de vir. AC significa, ok, colega, foi bom. A regência de classe é aquela luta do professor dentro da sala de aula. E o AC é chamado de atividade complementar. Ou seja, o professor de colégio, que é o graduado, ele vai para o colégio, ou seja, ele reflete uma carga horária com base em 13 e 14 aulas.
mas ele tem 20 aulas. Então, se ele tem 20 aulas e ele trabalha 14 aulas, então ele fica devendo ao município 6 aulas toda semana. O professor de escola primária, ele entra 8 e sai 12. Então, quando ele vai para a reunião do AC, da atividade complementar, que é aquela reunião com o coordenador, colega, o professor que é pedagogo, que trabalha integral, ele tem direito de 30% dentro do valor que ele recebe. O professor que é graduado, que tem 13 aulas, ele já ganha no AC, atividade complementar, pelas 6 aulas que é descontado nele. Por exemplo, eu tenho 40 horas, mas na minha tabela não é registrado 40 aulas. Vou dar um exemplo aqui de Regina. Regina tem 40 aulas como pedagoga. Regina entra 8 e sai 12. Regina entra 1 e sai 4 e meia, 5. Então ela é integral. Quando ela vai para uma reunião junto comigo, ela recebe 30% a mais, eu não recebo. Por quê? Porque eu não fico lá das 8 às 12, nem de 1 às 5. Porque estabelece as aulas por carga horária. Eu tenho uma aula vaga na semana, eu tenho um dia vago na semana. Então a atividade complementar é aquela extra classe que quem já trabalha integral recebe 30%. E quando não trabalha, não recebe. É necessário que desconta sem justificativa. Então eu estou falando isso aqui porque eu não vou discordar. Mas isso aqui é um debate interessante que o regimento precisa ser debatido sobre isso. É preciso. E a justificativa, quando ela é saúde, tem que ser médico. E tem que ter justificativa, como o colega falou. Levar eleitor para segurar voto não é justificativa de cuidar da saúde. Agora, quando a pessoa é solicitada como amigo, porque às vezes alguém na família, não tem ninguém na família, e pede aquela pessoa, tem vários aí, é necessário que alguém da família venha, olha, não é porque eu voto em fulano, é porque não tem ninguém para ir, fulano vai, porque existe isso. Mas, não sei, também é um debate interessante que tem que se colocar nessa casa. Agora, não achei tão legal essa coisa de explicitar, essa coisa de colocar o cidadão para... Por quê? Porque teria que ter se colocado lá. Tudo bem, o presidente equivocou, o presidente diz que seria dia 20, mas quando for observar no regimento, o regimento estava dizendo que era dia 6, então os vereadores teriam que vir. Está correto. Agora, fazer uma conotação, sendo que o cidadão está lá, não sabe, eu não acho legal. Eu respeito, mas acho legal. Cada um direciona a sua interpretação do jeito, porque a coisa que ela é subjetiva, o cidadão interpreta da sua forma. Se ele confia no vereador Beto, ele vai justificar que Beto perdeu por algum motivo. Se ele não confia, ele vai dizer que é porque é irresponsável. Se ele é de outro. Então, você vai deixar aí uma briga entre as pessoas. Aquele que é mais responsável, as pessoas às vezes nem comentam tanto. Mas aqueles que o pessoal está vendo lá pela rede social, que o seu lugar está sempre vazio, inclusive saindo toda hora para lá e para cá, para tal, às vezes esse tem um pouco de perda de credibilidade. É uma realidade que eu quero dizer aqui. Portanto, nada de chateação, comentei com ninguém, mas eu precisava falar isso aqui, mas dizer mais uma vez, essa Câmara ela não errou quando ela convocou os vereadores para estar aqui no dia 6. Porém, ela disse, na última sessão do ano passado, de que não seria dia 6 nem dia 13, que seria dia 20, porque o presidente equivocou no regimento, e ele tem um advogado, que é o seu executivo, que é o seu jurídico, que o corrigiu e ele fez o correto. Tem que deixar claro nisso. Obrigado, senhores vereadores, eu espero que os vereadores entenderam, obrigado pela parte dos colegas, e vamos debater sobre isso para a próxima legislatura, viu, senhor presidente? De que tem que ser aqui... É para essa mesmo. Perfeito, colega. Vê lá um artigo, cria, tem que ter um debate muito forte, precisa de ter cuidado, tem que ver a relação do vereador com o médico, porque a gente sabe que tem muitas coisinhas, né? E isso tudo a gente tem que corrigir, porque conveniência não se adianta. E sou a favor do desconto, de dividir aí pela quantidade de sessão do mês e vai lá e desconta. Porque eu já estava com o carro certo lá para eu vir para a sessão de terça, porque eu entendi que ao dividir aquela sessão, eu entendi que o que eu ia pagar naquele táxi ainda não era o que merecia ser descontado. Porém, com o que eu precisava fazer na segunda e na terça, eu acabei não vindo, mas estou dizendo aqui que eu não me estou justificando. O que o presidente fez foi correto. Se tiver qualquer justificativa dentro da lei, dessa Câmara, e me provar, já estou dizendo que pode descontar no meu salário. Obrigado, colegas. Deus abençoe a todos. Um bom retorno a todos nós e que Piatã possa estar assim, nos seguindo, mesmo pelas redes sociais, observando a intenção de cada um. Porque as nossas ações
poderão levar o cidadão a também imaginar o que diferente, o que nós queremos daquela ação. Porque nós precisamos ter ação de objetivo, ação de dizer o que é que eu fiz até agora, quais são os meus benefícios que eu consegui de forma de luta, né? E aí a gente fazer esse reflexo, explicitar aqui e provar que alguma coisa a gente fez. Claro que não explicitando o nome de ninguém, que a gente não vai explicitar o nome de ninguém aqui a ridículo, até porque não pode, mas aquilo que a gente faz é preciso que as pessoas saibam o que a gente faz. Preciso, porque a gente não pode deixar que lagartixa beba água em cima de calango. O que a gente faz é preciso que a população saiba que a gente está fazendo. Eu sou dessa forma, sou leonino, cuido, tenho um coração de ouro, mas se vir com 2 pedras, eu sou capaz de ir com 4. Se vir com duas palavras bonitas, eu também vou com 4 bonitas. Essa é a minha forma de agir. Obrigado, colegas. Deus abençoe a todos. Concordo com o nobre vereador Valmir e quero dizer que nós só temos 4 a 5 sessões por mês. É uma obrigação da gente estar aqui presente. Isso é uma coisa, se qualquer um colocar a cabeça no travesseiro, vai ver. Sei que o trabalho do vereador não é só esse aqui. Lá fora é pior do que aqui. Mas, na verdade, isso aqui tem que estar presente. E quero parabenizar tanto o professor Valmir quanto o Miron aí, que são exemplares. Eles, quando não apresentam o atestado, sempre na legalidade. Quero parabenizar os dois, todos os dois, quando traz o atestado, e eu acho que todos os vereadores deviam fazer isso. Porque essa justificativa, porque eu passei mal, estou passando mal, ou estou isso, estou aquilo, mas não traz o atestado, eu acho que a gente vai ter que rever esse regimento interno, para que as pessoas, na hora que for descontado, aí a pessoa vai falar, se eu não for hoje, eu não apresentar o atestado, vai ser descontado X em minha conta, e aí talvez venha. Sinta-se à vontade, meu vereador. Vossa Excelência, vendo o artigo que fala das faltas, eu gostaria de complementar. Será atribuída falta ao vereador que não assinar o livro de presença até o início da ordem do dia e participar dos trabalhos do plenário, salvo motivo justo aceito pela Câmara, como: para efeito da justificação das faltas, considera-se motivo justo doença, luto ou casamento. Então, está claríssimo, e eu acho que todos devem rever isso aí, porque isso aqui não tem nenhuma criança, não tem ninguém, eu acho que todos é conhecedor de tudo. Com a palavra, o vereador Roberto Bahia. Meu bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por ter amanhecido vivo e saudável. Quero também agradecer pelos amigos e pela família. Quero saudar o senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, os demais colegas vereadores, em nome do amigo João aqui presente, as demais pessoas que nos assistem e os que estão em suas casas também nos assistindo via internet. Senhor presidente, hoje eu vou iniciar as minhas palavras ainda com um profundo pesar pelo falecimento de nosso amigo Joãozão, também carinhosamente tratado por todos como Madeira. Esta foi uma perda lastimável em nosso quadro de amigos. João foi um grande exemplo de pai, de avô e de amigo, e a sua partida deixou um grande vazio nos nossos corações. Mas as suas qualidades e lembranças continuarão vivas nas nossas memórias. Eu peço ao senhor presidente que encaminhe à família enlutada uma moção de pesar. Senhor presidente, eu antecipei aqui nas últimas sessões, antes do recesso parlamentar, que nós estávamos vivendo no distrito de Núbia, um surto da dengue. E mesmo com diversas falas sobre o assunto, pouco foi feito
para que esse quadro fosse se reverter. E nós acabamos entrando num quadro de pandemia. Hoje nós temos 13 municípios no estado da Bahia que está vivendo a pandemia da dengue. E um deles é o município de Piatã. Inicialmente foi só no distrito de Núbia, mas já dentro da sede do município também já se alastrou aí diversos casos de dengue. Eu estou vendo isso como uma falta de atenção e de descompromisso do poder público, que não vi nada ser feito e gasto para reverter essa situação, mas foram gastos mais de R$ 1,5 milhão nas festas de final de ano e de carnaval. Quero dizer também, senhor presidente, que já há mais de 5, 6 anos, né, desde o governo anterior, nós viemos cobrando nessa casa a construção de diversas pontes que têm trazido transtornos às populações que têm ficado ilhadas nessa época de chuva. Trago como exemplo a localidade de Rega, a localidade de Fulô, onde inclusive nós temos uma senhora, Dona Antônia, que faz hemodiálise. Hoje ela não foi para a hemodiálise, porque não tem ponte, o carro não passa para pegá-la. Então está aí essa situação. Lembrar, inclusive, que na localidade de Fulô, no ano passado, faltando apenas um mês para as eleições, para a escolha de presidente, governador, deputado, senador, faltando um mês, a prefeitura foi na localidade de Fulô, colocou lá 4 manilhas, uma caçamba de pedra. Todo mundo lá votou nos candidatos, né, do prefeito, aguardando, na expectativa, na esperança de que a ponte fosse construída, e depois passou as eleições, caiu no esquecimento, até hoje. Aí está exatamente o que o nobre colega está falando. Depois de tudo, o que fez foi a retirada do material. O mesmo acontece também com a localidade de Salitre. É um sonho daquela localidade a realização de 2 pontes. Uma delas, inclusive, foi construída, mas inacabada pelo gestor anterior, né? E uma outra ponte, que também tem necessidade na localidade de Salitre, inclusive eu, na minha emenda impositiva, destinei o valor de R$ 52 mil para a construção dessa ponte. Ontem o pessoal do Salitre também ficou lá, todo mundo ilhado, tem inclusive diversos vídeos, né? Não sei se Vossas Excelências já tiveram a oportunidade de ver, mas circulando aí nas redes sociais. Dizer que também que na semana passada eu protocolei aqui um projeto de lei que dá direito aos alunos ao recebimento de um fardamento e um par de tênis a cada 2 meses, a cada 2 anos, desculpe. Mas observamos uma inconstitucionalidade no projeto, então eu já pedi ao presidente a retirada do mesmo, estou refazendo o projeto e vou reapresentá-lo na próxima semana. E queria dizer que, na verdade, nós temos famílias que vivem em extrema desigualdade em nosso município, que têm limites de acesso à educação, a bens, a serviços, a garantia do uniforme escolar e de um par de tênis como itens essenciais do fardamento escolar, busca promover mais igualdade e condições entre os estudantes da rede pública municipal de ensino. Dizer que a ideia é fortalecer o sentimento da comunidade e o impacto psicológico positivo sobre os estudantes, oferecendo uma assistência necessária que pode colaborar com os índices de permanência, de evasão e engajamento escolar. A medida também proporciona um alívio financeiro nas despesas das famílias, permitindo o remanejamento desse recurso para outras necessidades. E ao proporcionar o fardamento e um calçado adequado para os estudantes, nós também estaremos proporcionando mais dignidade, inclusão e garantia de direitos básicos, como o de estudar e de ter as condições para que esse direito seja efetivado. Acredito que o poder público deverá proporcionar às crianças
uma educação que atenda não apenas às necessidades psicológicas, mas também às carências sociais, que são fundamentais para a formação integral do indivíduo, né, para que ela se realize. Eu penso que as nossas crianças devem ser prioridade dos nossos governos. Este projeto tem também como objetivo de corrigir as deficiências nas existências das carências sociais de nossas crianças. Eu entendo que tanto o Estado como os executivos municipais têm a obrigação de corrigir as desigualdades sociais e, de fato, proporcionar igualdade de condições educacionais para todos. É uma condição uma condição básica é o direito da criança de ter o fardamento e um par de tênis para poder ir à escola. E por todo esse exposto, eu peço aos nobres colegas a apreciação e a consequente aprovação desse projeto, que será protocolado na casa ainda essa semana. Aproveito também essa oportunidade para parabenizar o nobre colega vereador José Hélio pela a sua indicação de homenagem ao evangelista João Antônio de Mesquita. Aproveito, inclusive, José Hélio, essa oportunidade também para fazer a indicação da construção de um canteiro central nessa praça, com a escultura de uma Bíblia e com um versículo bíblico. São essas minhas palavras. Meu muito obrigado, um bom dia a todos e a parte do colega. Eu quero aqui parabenizar primeiro o colega pelo projeto e segundo pela retirada do projeto. E a gente enxerga esse projeto, que é um projeto complexo. Eu acho que ele entra no regimento, é algo novo, né, que o doutor Matheus explicou, que é a questão de que o vereador pode legislar, né, na questão de gasto, mas que é complexo, porque exige todo um processo de levantamento. E também a retirada do colega, eu tive acesso ao projeto, e aí eu vou dizer, eu não sei se aquela palavra está no projeto ou se foi uma expressão ao fazer a pauta. Aí eu não sei. Mas eu achei interessante ter retirado, porque no projeto aqui consta obriga, né? A palavra que obriga. Aí eu não sei se é no projeto ou é na pauta. Eu acho que é interessante mudar. Pronto, parabéns por isso. Ok. Em outras casas legislativas que foram aprovados e sancionados pelos executivos municipais. Mas era essa a minha observação. Obrigado, colega. Fala do negócio da dengue, esse que está acontecendo, eu achei estranho, porque o governador Jerônimo Rodrigues reuniu os prefeitos, onde os municípios estão contaminados, e não vi nenhuma menção do município de Piatã. Vários municípios na Bahia, e ele tomando as devidas providências, com os respectivos prefeitos, e não vi Piatã mencionado. Eu não sei qual é o motivo, como foi, e me deixou estranho isso. Obrigado. Obrigado, novo vereador Beto Bahia. Com a palavra, o vereador Miron Matos. Fique à vontade, novo vereador. Eu gostaria de fazer uma leitura bíblica, ou uma matéria bíblica, e diz como conhecemos a Deus. Nós conhecemos a Deus por dois meios. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo
perante os nossos olhos é como um livro formoso, em que todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1:20. Todos esses atributos são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. Segundo, Deus se faz conhecer ainda mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra. Isto é, tanto quanto nos é necessário nesta vida para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Eu gostaria de saudar o senhor presidente, saudar os nobres colegas, na pessoa do nosso líder, Amarildo. Gostaria de saudar o público, na pessoa de João do Ribeirão, que sempre está aqui, saiu agora, mas sempre ele está aqui. O nosso amigo Antônio, outras pessoas que se encontram, os funcionários desta casa, em nome de Vinícius. E quero aqui parabenizar o nobre colega José Hélio por esse projeto, por essa denominação dessa praça, que é justa, que é justo o nome desse senhor que contribuiu para a propagação do evangelho ali em Núbia, Zé. Eu quero parabenizar por essa indicação. Quero também informar que acredito que na próxima sessão não estarei presente, senhor presidente e nobres colegas, porque tenho marcado um cardiologista, endocrinologista em Guanabi. E as vagas que eu encontrei foi entre terça, quarta e quinta. Não estarei presente, se caso esse projeto for votado. Eu gostaria de dizer aqui, se eu estivesse presente, nobre colega José Hélio, eu votaria a favor. Então, estarei, senhor presidente, todos os atestados para justificar a minha falta aqui, se caso Deus permitir essa viagem. Quero agradecer, em primeiro lugar, a meu Deus, que nos mantém vivo, nos dá o alento da vida, e que só Ele, toda a honra, toda a glória. Quero também aqui, neste momento, externar os meus sentimentos à família de Antônio Pereira Gonçalves, na pessoa do seu filho, José Santos, Zelinho, que foi a semana passada, faleceu em Ceabra. Que Deus, na sua infinita bondade, possa consolar a todos da família. Todos conheciam quem é Tonho, um brincalhão, aonde estava, sempre tinha aquela contagia o povo pela brincadeira, brincava com todo mundo. Vai fazer muita falta ali em Bela Sombra. Eu gostaria de iniciar também, de continuar a minha fala, falando do grande desprezo que esta administração tem com os menos favorecidos. Tão logo o prefeito tomou posse, ele lançou o programa Pé na Estrada. Parece-me
vereador Beto Bahia, vereador Amarildo e demais vereadores, que o prefeito só andou no asfalto. Não andou em estrada de chão, ou melhor, na zona rural do nosso município, porque ele só foi conhecer famílias em vulnerabilidades quando pessoas fez um vídeo da família com casas desabando. Aí ele vai lá e faz o seu comercial, grava um vídeo com esse pai de família onde uma parte da casa desabou. Na comunidade do Riacho dos Porcos, no distrito de Cabralha, neste município, tem uma família que a administração derrubou a casa para fazer outra. Mandou os materiais, aos poucos a casa está levantada e coberta, graças à ajuda de pessoas e da Igreja Assembleia ali. Por que a administração não assumiu a casa dessa família? Não deixando ela fora, morando em casa emprestada por mais de 2 anos. Onde estão os recursos públicos vindo dos impostos que essa mesma família paga? Quando compra qualquer coisa, sempre paga imposto. Cadê o programa de melhorias habitacionais? Onde está o cumprir com a LOA, Lei Orçamentária Anual, que esta casa aprovou para cumprir, que nela menciona melhorias habitacionais? Temos em nosso município várias instituições que sempre fazem cesta básica para famílias carentes, passando grande necessidade. Essas instituições são igrejas, associações, até mesmo pessoas individuais. Outro descaso que a administração do nosso município faz é com as estradas vicinais que existem em nosso município. Basta vir um período de chuva intensa, mostra o quanto esta administração está despreparada para enfrentar os acontecimentos que possa vir ao nosso município. Sem um programa de melhorias habitacionais, não está preparada para enfrentar as enchentes por falta de construções de pontes, passagens molhadas e etc. Como falou o nobre colega Beto Bahia, quando faz nas primeiras enchentes, são destruídas por falta de um trabalho bem feito e sim um tapa-buraco, como aconteceu por 2 vezes construída a ponte ali da Estiva e está prestes a cair. Hoje temos as comunidades dos Funis Salitre, que hoje estão sofrendo as consequências desta má administração pelo descaso com as estradas vicinais do nosso município. Ontem mesmo, um morador do Salitre gravou um vídeo dizendo que o Salitre está isolada, ilhada. Caso venha a ter uma necessidade de uma pessoa precisar sair à procura do atendimento médico, outra necessidade, não tem por onde sair, não há por um meio, a não ser por um meio de um helicóptero, porque por terra não tem opção. Mas gastar em festa, aí sim, tem dinheiro. Do ano
Do fim do ano até o carnaval de 2024, a administração gastou um total de R$1.227.290 só em bandas para o Réveillon, inauguração da asfalto, cavalgada e, por último, o carnaval, 4 dias. Na cavalgada de Piatã, a administração gastou R$225 mil só em bandas. E os outros gastos que não sabemos, nessa cavalgada, para dar uma ajuda na cavalgada da vereda, foi chorando. Deu uma importância que não deu para cobrir o contrato que fez com a equipe da segurança da cavalgada, para a cavalgada, precisando a comissão completar. Na cavalgada de Cabral nem se fala. Quero agradecer mais esta oportunidade, senhor presidente, pela minha fala. Obrigado. Pois não, ainda há tempo. O colega citou aí os problemas que alguns moradores tiveram, né, com a chegada das chuvas e que acabaram perdendo parte de suas casas. Eu queria só lembrar que, depois da movimentação e da solidariedade popular, o prefeito municipal visitou um morador lá na comunidade de Tamboril e, posteriormente, inclusive, até postou uma foto com esse morador em redes sociais. Eu queria dizer que eu entendo isso como a vontade de se fazer a promoção pessoal com a miséria dos outros. Quero dizer também que o prefeito prometeu uma ajuda, mas que a ajuda que ele tem dado até agora é de um aluguel social, né? Dizer que o rapaz, a arrecadação que foi feita pelos populares já cobre todo o material que será usado na casa. Então eu quero aqui fazer uma indicação ao executivo para que ajude com a contratação de um pedreiro e de um servente, e que o servente seja esse próprio popular, para que ele possa também sustentar a sua família. E pedir desculpa a Vossa Excelência, vou dar uma palavrinha fora da palavra de Vossa Excelência, pois esqueci de incluir em minha fala, mas para lembrar que parte da cidade de Núbia, mais propriamente a Rua de Baixo, como é chamada, já está há 3 dias sem a distribuição de água, né? E segundo recebi a informação aqui agora há pouco, que é devido a uma bomba queimada. Então é pedir para solucionar esse problema para os populares de Núbia. Muito obrigado pela parte, colega. Quem? Oi, não. Eu estava procurando uma brecha aqui para falar algo, eu achava que não era cabível diante da fala do colega, mas só que o colega entrou com um assunto que é sobre a justificativa da ausência, né? Que foi debatido aqui anteriormente. Eu achei que cabe assim a minha fala. O colega, o colega justifica a ausência da próxima semana, que é uma justificativa cabível, né? Tanto fundamentada como regulamentada. Só que o colega leu um artigo ali no regimento, foi no regimento ou foi na lei orgânica? Regimento. Eu não me lembro qual foi o número do artigo. 155. 155. E lá naquele artigo, a gente pode estar adiantando aqui que esse artigo ele está equivocado, esse artigo ele está errado. Se for aplicar esse artigo, ele vai dar problema. Porque aqui o colega citou doença, casamento e luto. Luto, é. Não é isso? É. Doença, casamento e luto. Então aí eu pergunto, doença, casamento e luto. Dá para entender a confusão aqui? Doença de quem? Como? Então é preciso regulamentar. O senhor está entendendo? É preciso que justifique. Qual é o nível de grau que vai justificar? Né? E o luto? Né? E o casamento? Então, meu primo lá, terceiro, casou e eu justifico? Era isso que eu queria como contribuição. Tá? Eu gostaria também de complementar com o novo colega e dizer sim, que foi ali é o regimento que foi aprovado. Eu li simplesmente uma coisa que está no regimento. O senhor leu que está no regimento, claro. Está dentro
da Câmara, né? É interno, claro, então claro. É o que acontece aqui dentro. Claro. Então é isso aí que... Perfeito. Obrigado, colega. E eu gostaria também, Beto, aí, dizer que eu já entendi. Estou no último ano, não acredito que será o último ano, e já entendi. Hein? É legislatura. Não, mas não é de outra coisa. Não, aí Deus é que sabe. E outra coisa, em tempo ainda, presidente, e dizer que eu entendi, Beto, que essa administração, não a pessoa do prefeito, que eu respeito muito, a administração, acredito que funciona como um carro pegando no tombo, porque toda vez que a oposição explica, faz alguma coisa, ele corre lá e faz. Então, é um carro no tombo. Obrigado. Obrigado, meu vereador Miron Matos. Com a palavra, a vereadora Thelma. Bom dia a todos. Quero cumprimentar os colegas vereadores, a mesa diretora desta casa. Quero cumprimentar os funcionários. Também quero cumprimentar aqui o público, né, na pessoa de seu Zalmi ali. Né, quero também, de forma carinhosa, dar o meu bom dia às pessoas que estão do outro lado da tela, nos acompanhando, né, pelo Facebook, pela transmissão, não é, dessa sessão. Agradecendo a Deus por mais um dia, poder estar na presença dEle, trabalhando, legislando, e agradecer também, primeiramente, pelo benefício que Deus nos proporciona de forma justa para todos, sem adulação, que é as chuvas, né? Um benefício que vem para todos, Deus não escolheu, né? Ele é justo e Ele manda para todos, promovendo a igualdade. Estou muito feliz e honrada, né, em ver todo o município, toda a Bahia com chuva. Eu lamento por alguns lugares, né, ter algumas dificuldades com as enchentes, mas a chuva é bênção, e bênção a gente agradece. Queridos colegas, pessoal que nos assistem, quero também agradecer à casa, né, pela leitura do convite da jornada. Em nome da secretária Pauliana, quero desejar aos professores um ano letivo, não é, cheio de aprendizagem, cheio de conquistas para todos os envolvidos no setor da educação. E, se possível for, Deus me permitir, entre um dos 2 dias, né, que foi lido no convite, eu farei minha visita aos professores. Também quero aqui, eu não ia nem me inscrever, mas aí os colegas foram falando e eu não fui ligeira para pedir a parte, né? Aí eu fui anotando os meus comentários para meu momento de fala. Queria dizer da fala de professor Valmir, queria parabenizá-lo, é isso mesmo, não é? Precisa ser punido a falta sem justificativa, e quero dizer a esta casa que se o jurídico elaborar, né, um projeto, uma resolução, para que nós venhamos, não é, cumprir, e caso o descumprimento seja descontado, tem meu voto, minha assinatura, né, e toda a minha defesa, se assim precisar. Nós precisamos ter um grau de interpretação. O levantamento aí da cláusula do regimento, quando diz morte, casamento, por um exemplo, às vezes tem uma morte em nossa comunidade, a pessoa não é seu parente consanguíneo, mas é mais do que isso, pelo sentimento, a afeição. Nós aqui não somos umas pessoas desumanas. Eu compreendo a sua dor, você compreende a minha. Não vejo motivo, não é, para que eu não fique na minha comunidade nesse momento de perca, não é? Então, assim, casa uma pessoa, não é nem parente nem aderente, mas eu sou madrinha do casamento, eu vou. Então, assim, nós temos que fazer as interpretações, temos que entender o lado do outro, né? O lado do outro. E, assim, essas coisas é bom até que acontecem, essas polêmicas, como o professor Valmir falou, para que venham todos refletir e se autoavaliar. Porque é muito fácil a gente falar do outro, mas se autoavaliar. Eu estou sempre me avaliando,
e vendo. Por isso, quando eu abro a boca, eu abro com muita certeza de que eu venho fazendo, não é ali o meu para poder eu avaliar. Né? Foi muito importante essa fala e nós precisamos debater regimento nesta casa, viu, colegas? Nós precisamos debater regimento nesta casa. Perceba que o regimento é apenas um livro guardado na mão de alguns, a gente tem que debater ele. Né? Eu consulto sempre que posso. Também quero, não sou, né, líder de governo, estou longe disso, mas eu quero fazer assim um comentário, não é, em retorno, em resposta à fala de meu amigo Manuel Miron, a respeito de sua fala, na questão, né, de uma casa, não é, prometida na comunidade de Porcos. Eu quero dizer aos nobres colegas e à comunidade que nos assiste, eu tenho um vínculo, não é vínculo político, não. É vínculo de amizade, de professora, de assistente social, de amiga, não é, de comadres e compadres nos Porcos, de aproximadamente 20 anos. Vereadora eu estou há 3, né? Estão entendendo? Mais de 20 anos. Então, eu conheço todos lá. Essa pessoa, ela vivia, né, em uma situação em São Paulo, os pais com muita saudade, veio, né, para a Bahia, uma casa muito debilitada, foi ali, não é, prometido pelo atual gestor, uma casa. Agora é preciso verificar como foi esse prometimento. Foi construir uma casa toda, colocar ela dentro e o alojamento dela. Então, em uma de minhas visitas, que são várias lá, eu fui procurada pela família da pessoa. Quem me procurou não foi terceiros, não, foi a família. E aí eles me contaram toda a situação e eu disse da seguinte forma, o que eu estou dizendo aqui, eu repito novamente em 10 sessões, se preciso foi, na frente de quem for preciso, eu disse, olha, eu, Thelma, hoje vereadora, eu não participei desse momento, não é que houve essa promessa, que eu não participei mesmo. Todos sabem que eu fiz minha campanha sem nenhum político ao lado, eu fiz minha campanha sozinha. Mas eu posso, enquanto representante do Legislativo e desta comunidade, ir até o prefeito e a Secretaria de Obras e repassar as condicionalidades que vocês estão me dizendo. A própria família disse, os irmãos da igreja, não é, se ofereceram a, se vier o material, fazermos um mutirão, o que é uma coisa legalizada, útil e louvável, um mutirão. A senhora providencia o material para a gente, junto lá, que nós vamos, né, colocar a casa no ponto dela mudar. Não vi nada demais, mutirão é uma coisa legal, bacana, louvável. Eu conheço comunidades que são construídas casas e até outras coisas em mutirão. Assim eu fiz. Procurei o prefeito, procurei a Secretaria de Obras, relatei o que foi passado e relatei também, não é, as soluções passadas por eles. Em seguida, não me lembro a quantidade de dias, isso eu não me recordo, foi enviado um material e aconteceu esse possível mutirão. A casa está coberta, está passando por a questão de reboco e contrapiso. Acredito que logo que fechar, que tiver em condições, né, de habitação, que a família retornará para a sua casa. Acredito eu assim. Essa foi a minha participação neste caso. Não fui lá fazer visita, né, apenas por essa situação. Eu fui, como sempre vou, na comunidade, fui procurada. Então, assim, eu acho que houve uma falta de, talvez, comunicação de quem estava liderando à frente do serviço, não é, para com o gestor. Porque o gestor, no momento em que eu cheguei, não houve, não é, especulações e nem medida de esforços. Apenas me pediu a lista do material, ligou para a Secretaria de Obras e encaminhou o material. Isso foi o que aconteceu comigo. Tenho a lista de material salva, bem como as mensagens encaminhadas para o setor que ele me, né, disponibilizou. Então, assim, é preciso ver, né, o acontecimento e os caminhos para que chegasse a ele. Minha participação foi só até aí, né, nessa situação. As demais casas que estão aí acontecendo, eu não visitei, e apenas com a pessoa da comunidade que me procurou, como eu vi que já tinha boas doações de materiais, eu estou no aguardo da hora que estiver, né, a mão de obra, para eu também fazer a minha humilde contribuição, né, mas é de coração, eu irei fazer.
E assim, a visita eu não vou realizar por enquanto. Se caso eu achar necessário, eu irei visitar. Sobre a questão das estradas, eu tenho acompanhado as redes sociais, tenho recebido vídeos, tenho revisto postagens. Não é o seguinte, eu não entendo tanto, né, dessa questão de obras assim, eu procuro estudar o máximo para eu desenvolver. Nós temos aproximadamente ou mais de 94 comunidades no município de Piatã. A chuva, quando ela não vem passando de agendamento, não. Hoje Palmeirinha, amanhã Coxó, depois Cruzes, e vai passando, não. Quando Deus manda, é de uma vez e é para todo mundo. As estradas realmente não suportam, não é? As pontes e tudo ficam alagados. O que a Secretaria de Obras me passou, porque eu fui até eles procurar, foi o seguinte, que é preciso, não é, um tempo que passe realmente a temporada de chuva para poder fazer o serviço. Algumas estradas, devido a imensas cobranças, elas são realizadas talvez antes do momento, e aí realmente a chuva lava tudo. E assim, está correto? Tá. Tem que cobrar? Tem. Né? O pessoal precisa transitar. Mas e por que não fala das que fizeram com tempo e que estão bem feitas, não é, que estão podendo transitar? Então, é uma questão assim, né, logística, uma questão geográfica, é uma questão de natureza, e que eu, enquanto legisladora, estou me comprometendo, né, aqui com a população, de estar conversando com a Secretaria de Obras para a gente estar procurando sanar, né, esses problemas. É um problema grave de utilidade pública e tem que ser debatido. Mas ele tem que ser debatido e tem que ser bem comentado e tem que especificar os acontecimentos. Ainda eu darei a parte aos dois colegas, só para eu não perder o foco, viu? Ainda em minha fala, também eu quero falar da questão de água, né? Da questão de água. A comunidade de Porcos, devido às chuvas, não é, teve um problema em um dos poços que abastece a comunidade. A água entrou uma espécie de um barro branco. Quando abre a torneira, sai tipo um leite. Claro e óbvio que ninguém vai beber aquela água, nem cozinhar e nem usar. Nem eu, nem eles e nem ninguém. A gente deu o suporte lá com os caminhões-pipa, lembrando que temos um poço aberto lá, requerimento meu, de vereadora Thelma, foi requerido e aberto um poço lá. O primeiro poço nós perdemos, não deu água, não deu água, ele não foi de maneira correta. O segundo poço deu água, ao que indica água potável, água, né, de utilidade para o consumo, porém, não foi feita a instalação e choveu muito, então esse poço vai precisar de um revestimento de 130 metros, de um revestimento, não é, que não temos aqui na cidade de Piatã, terá que ser feito o pedido para Irecê ou outra cidade. Estamos aguardando chegar esse material, está na garantia do perfurador do poço, né? Foi ele que abriu, ele que vai revestir. Né? Ele está em contato comigo, assim que revestir, faremos a ligação do novo poço com a nova bomba para ratear a água para as casas. Não é? Estou falando isso porque esse comentário também tem gerado, tanto nos grupos de oposição quanto nos grupos de situação. Não é? E aí eu estou fazendo essa explicação porque eu fui a pessoa que fez o requerimento desse poço e eu me sinto na obrigação de dar o meu retorno. E antes da parte dos colegas, antes das minhas considerações finais também, eu não posso deixar de tecer o último comentário. Estamos em um ano eleitoral e digo aos nobres colegas, é ano eleitoral, mas não vale tudo por uma política. Que os princípios, os valores, as amizades, as considerações sejam respeitadas. E que não esqueçam de uma coisa: quando Deus quer, se for da vontade dele, quem tiver de sentar em nenhum desses assentos aqui vai sentar. Se não for, não adianta, pode estribuchar, espernear, não senta. Mas se for permissão de Deus, desculpe o perdão da palavra, o diabo vem com seus representantes e o Senhor conserva o que é de cada um de direito. Então, vamos pegar leve e tomar cuidado. Né? Como disse o professor Valmir, finalizando sua fala, ninguém vai ficar recebendo pedra e não vai devolver com pedra. Então, assim, vamos respeitar um ao outro. Partidarismo, ele tem que estar fora desta casa legislativa.
Aqui nós vamos cuidar do bem comum e que, assim, todos tenham discernimento para fazer uma boa campanha. Eu vou ser, a parte, Manuel Miron, em seguida, primeiro, vocês dois resolvem. Pronto, pode ser, Miron, você, viu? Eu gostaria de agradecer à nobre vereadora pela parte. Muito bem. E dizer que sempre recebo mensagem, ou se não pessoalmente, comunicado dessa família também que a Vossa Excelência falou, Nils Porco, falando também, e existiu um momento em que ela arrecadou dinheiro para pagar pedreiro, essas coisas, porque o pedreiro era de fora, não era do município. Então, houve esse momento. E sobre as estradas que a nobre colega falou, que por causa da chuva, tudo, também eu acho que falta também da Secretaria de Obras um acompanhamento, porque quando a patrol vai passar numa estrada, não tem uma pessoa para acompanhar, falar faz isso, faz aquilo, porque sempre passa, leva tudo e faz de conta que está aqui. Não tem assim um desvio de enxurrada, alguma coisa. Então fica, é por isso mais ou menos assim, é uma falta de administração. E sobre as estradas que estão boas, igual a nobre colega falou, que a gente acredita que na fala, né? E também eu acredito que é um dever da administração fazer as coisas certas, deixar as coisas nos mínimos detalhes. Então, para a gente elogiar uma coisa que é para fazer, eu não quero um elogio, que eu tenho o direito de fazer, eu tenho que fazer, eu não quero um elogio para mim que eu fiz. Então, eu acredito que é assim. Obrigado, viu? Eu agradeço a parte, viu, de nobre colega, e pode constar na minha fala a parte de Manuel Miron. José. Obrigado pela parte, nobre colega. Só queria... A vereadora falou que não entende e deu um show. Falou que é a realidade do nosso município. O que acontece com as estradas do nosso município? A nossa topografia das nossas estradas são as estradas íngreme. Então você passa hoje a máquina, faz uma manutenção nela hoje, amanhã a chuva veio, sumiu tudo que você fez hoje, né? O exemplo aqui, vindo do Salitre, como é que faz, Sunis, parece. A prefeitura falou, essa semana fez um serviço, reparou um serviço que estava até circulando nas redes sociais, uns buracos lá. Foi lá, reparou, fez tudo, ficou tudo bonitinho, patrolou, ficou retinho. Aí, no final de semana, já destruiu tudo. O que acontece? Tem que fazer uns reparos, onde é que está intransitável, fazendo uns pequenos reparos, para assim que passar esse período chuvoso, aí faz um reparo definitivo, arruma a estrada definitiva. Então não adianta criticar, isso não é Marcos Paulo, isso não foi Ed, isso não foi Alencar, isso não foi Jaime, isso é crônico, é o problema do nosso município. Então nós não temos que depositar a culpa em ninguém, nós temos que agradecer a Deus por ter mandado tanta bênção, tanta chuva para nós, né? Que a riqueza do agricultor é a chuva. Isso nós temos que pensar e saber disso. Enquanto a nobre colega falou do poço artesiano, o que o vereador falou ali? Ontem. É o nosso. Ontem o Vaguinho estava certo, tudo preparado para ir, que ia fazer um reparo nesse poço de Núbia e no poço da Barra. Mas como ontem foi um dia, praticamente o dia todo, de chuva, hoje, até agora, chovendo, possa ser, mas ficou tudo certo. Ele ia ontem, mas como, graças a Deus, ontem foi o dia de chuva, não deu para ir, mas hoje, com qualquer um espaçozinho, que a chuva dá uma trevazinha, provavelmente, com certeza, ele vai estar lá fazendo esse reparo lá. Obrigado, meu colega. Eu vou fechar, né, com minhas considerações finais. Agradeço, José Hélio, também pela parte.
E é isso, nobres colegas. É preciso que nós venhamos discutir os problemas do município aqui mesmo. Esta casa funciona para isso. Legislar é isso aí. Democracia é isso, é falar, ouvir e entender que cada um tem, né, o seu direito de fala e de verbalizar. Fico contente quando a casa tem esses debates de forma harmoniosa, sem ofensas. Isso, para mim, é um prazer muito grande. Adoro debater dessa forma. Me sinto realmente muito grande quando isso acontece. É muito bom. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço. Com a permissão de Deus, até de hoje a 8, se Deus quiser. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, nova vereadora Thelma. Com a palavra, o vereador Amarildo Lima. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje nessa casa, por essa chuva maravilhosa que é bênção, né? Cumprimentar a mesa aqui na pessoa do senhor presidente, cumprimentar os nobres colegas vereadores, cumprimentar meu amigo Antônio aqui no público e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais oficiais desta casa, em especial meus amigos ali do Curral de Varas. Senhor presidente, uma das principais atribuições do vereador, e para mim, é a que eu mais gosto de fazer e o que eu mais, né, vejo que é necessário nos dias de hoje é fiscalizar, né? E sou um fiscal do povo. Uns enxergam como um fiscal, outros enxergam como um cara que apenas faz crítica, mas tudo bem. Temos aqui, senhor presidente, eu tenho indicação nessa casa, no ano de 2021, no primeiro ano do mandato do senhor prefeito Marcos Paulo, eu estive ali na comunidade Beira do Rio, né, e também estive na comunidade do Furô, e trouxe essas demandas para a casa, né, e chegou ao conhecimento do executivo, onde precisaria fazer 2 pontes, né. O vereador Beto também já fez indicações, né, já falou nessa casa por diversas vezes, e até hoje, senhor presidente, nenhuma providência foi tomada. Eu creio que é de conhecimento dos novos vereadores, não foi feito nenhum tipo de reparo naquelas passagens de água, nem manilha, nem ponte, né? Inclusive, hoje as pessoas estão ilhadas naquela comunidade de Beira do Rio e na comunidade do Fulô, como o nobre vereador Beto acabou de falar aqui na sua fala. As pessoas estão ilhadas com uma senhora que faz hemodiálise, não pode fazer seu tratamento porque está ilhada. Isso é uma vergonha para a gestão e uma vergonha para nós, vereadores, que encontram alguns cobram aqui nessa casa, senhor presidente, outros passam o pano no problema que as pessoas vivem. Eu fico indignado com essa situação. Enquanto uns cobram, outros passam o pano na situação dos moradores. E no dia de ontem não foi diferente, senhor presidente. Vimos aí nas redes sociais, vídeos circulando ali, naquela comunidade do Salitre, mais um sonzinho branco, por favor. Na comunidade do Salitre, onde moradores atravessavam o rio, né, com crianças, com idosos, de mão dadas para não correr o risco da água puxar. Por quê? Por causa da chuva? Não. Por irresponsabilidade da gestão, né, de não fazer uma ponte naquela comunidade que foi pedida aqui por diversas vezes, que é de conhecimento de Vossa Excelência, presidente. Né, e o senhor sabe da necessidade que aquela comunidade precisa, o novo vereador Zé Pitoma sabe da necessidade, o vereador Caí, que é do distrito de Nubas, sabe da necessidade. Então nós estamos aqui calados e vemos o povo pagando um preço. E quando fazemos uma crítica, dizemos que, né, estamos fazendo politicagem em cima da situação, mas não é isso. É o problema que as pessoas enfrentam e, na verdade, muitas pessoas acabam passando o pano na situação para poder acobertar a gestão que não tem a sua responsabilidade. E alguns dizem, né, porque o vereador não faz a ponte. Se tem algum vereador aqui que tem condições de fazer ponte, pode me dizer que eu não tenho condições. E, na verdade, o vereador não executa, o vereador fiscaliza, né? E quem executa é o executivo, é o prefeito municipal e suas secretarias, né? E, assim, às vezes critica a oposição. Por que a oposição não faz? A oposição não tem dever de fazer governo paralelo. A oposição está para cobrar e para contribuir com o desenvolvimento do município. A oposição não tem obrigação de fazer. Quem tem obrigação e quem recebe recurso é a Prefeitura Municipal de Piatã.
Nós da oposição estamos contribuindo com o desenvolvimento do município, que seja na saúde, que seja na educação, que seja no sistema de abastecimento de água, né? Estamos para contribuir, e a responsabilidade hoje maior é do município. Espero que veja minha fala, os nobres vereadores também vejam a minha fala e entendam que isso é uma cobrança para o povo, né? Não é uma questão pessoal, porque eu não faço uso dessas pontes, né? E nem moro nas comunidades. Quem mora nas comunidades são aquelas pessoas que nos escolheram como representante para estar nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Fique à vontade, vereador. Obrigado pela parte. A sua fala é uma fala precisa, vereador. Fala correta. Mas esse povo do Salitre é um povo sofrido há vários e vários anos, né? Porque de toda a vida que existe Salitre, existe chuva, existe população. Então não é um erro do prefeito Marcos Paulo, é o erro do município há longos anos. Nisso passou o prefeito Jaime Rosa, que eu vou lembrar aqui, Alencar, Ed, hoje está Marcos. Então, eu acho que não é um erro só do gestor atual. Então, isso vem há anos e anos. E eu acho que a população, o povo do Salitre, merece sim ter um meio melhor de transitar, de ir e vir, é o direito do ser humano. Mas eu acho que Marcos está vendo isso aí, ouvindo o povo do Salitre, eu acho que ele deve tomar uma providência assim que passar esse período de chuva, né? Eu acho que ele deve tomar uma providência para que melhore o jeito de ir e vir desse pessoal do Salitre. Obrigado. Fique à vontade, vereador. Eu queria até em cima da fala de Zé dizer que não é mais responsabilidade daqueles que já passaram. A responsabilidade agora é de quem está no comando. E dizer que o prefeito já tem nos cofres públicos o valor de R$52 mil destinado pela minha emenda particular. Então, que cabe ao prefeito agora fazer a complementação desse valor, porque eu acredito que esse valor não deve ser o suficiente para a realização da construção dessa ponte, mas tirar esse povo desse ilhamento que eles vivem aí toda a época de chuva. É isso. Muito obrigado. Obrigado, nobres colegas, pela parte. Dizer ao nobre vereador Zé, né, o qual tenho muito respeito e admiração, que eu não concordo com a sua fala, nobre vereador. Né? Eu respeito, mas não concordo. Eu acho que nós temos que responsabilizar quem está na atual administração. Em 2020, eu nem conhecia o Salitre. Eu não conhecia. Eu ouvia falar. A partir da campanha que eu fui visitar o Salitre e saber onde que era o Salitre. Então, eu não vou falar pela gestão de Ed Pestre, pela gestão de Jaime Rosa, de Alencar, ou outros que passaram. A situação hoje é o prefeito Marcos Paulo, e ele é responsável pelo município. E nós, como vereadores, somos responsáveis para estar aqui nessa casa cobrando. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, novo vereador Amarildo Lima. Com a palavra, o vereador Gilson Araújo. Bom dia, presidente. Quero saudar aqui meu vereador Thelma, os colegas vereadores, funcionários dessa casa, as pessoas presentes aqui. Como a gente está conversando na questão de estrada, eu quero falar aqui. Semana atrasada, a gente passou a máquina na região Vereda Velha, Vereda das Tabas, Ivão, Riachinho. E, Zé, o que é que acontece? A gente está tendo dificuldade no lugar plano, não. Mas na ladeira, na descida, os enxurros quando vêm, porque muitos moradores não querem que joguem o enxurro por dentro das propriedades. Está jogando os enxurros tudo para a estrada. Se arruma a ladeira hoje, fica boa, quando é dar uma chuva, estiora tudo. Aí começa a fazer uns vídeos e mandar, o prefeito não está arrumando a estrada, mas não é, porque a população também não quer ajudar também, entendeu? Porque se a população ajudava a tirar um enxurro ali e jogar para a propriedade, os corredores não iam estourar muito, mas não. Joga os enxurros tudo para as estradas, não tem estrada, se arruma
dá uma chuvada, estiora tudo novamente. Então, na minha região está acontecendo isso, então fica difícil para a gente conseguir arrumar esse escorredor que tem ladeira, que é um inclinável, entendeu? Mas vamos dar uma aberta aí agora, né? A gente vai tentar fazer algumas comunidades que estão precisando, e são essas as minhas palavras, senhor presidente. Pois não. Obrigado pela parte, vereador. Outro detalhe também que tem, principalmente no distrito de Núbia, tem lugar que não cabe a patrol. Não cabe a patrol. Por quê? Fecharam, encolheram as estradas. O que acontece? Se a patrol não vai, aí você fica lá se matando com a reta escavadeira, com a caçambinha. Às vezes nenhum caminhão-truque não tem condições de ir. Nosso colega sabe disso. E não é só uma comunidade, são várias comunidades que não cabe um caminhão, não cabe a máquina. Então você tem que estar lá manual. E esse grande problema do enxurro, das pessoas não deixar jogar, que na onde era o enxurro antigamente, hoje por lado político, às vezes as pessoas não deixam, que eles falam assim, eu quero que estrague para me fazer um vídeo para me pôr nas redes sociais. Então, isso não deixa de não judiar com a própria comunidade, às vezes um pensamento ruim de uma pessoa ou duas, né? Verdade, Zé. Obrigado. Isso aí. Pois não? Eu quero me solidarizar com a fala de Thelma, quando falou das estradas, com a fala de Zé, falou das estradas, com a sua fala, né, falando das estradas, agradecer a Deus pela abundância das chuvas, né, e pedir à população um pouquinho de paciência, porque a gente sabe que o poder público municipal não tem maquinário para arrumar todas as estradas de uma vez, né? É real isso que Zé falou, que realmente tem estrada que mal ali cabe um carro. Mas eu queria dizer que o prefeito, ele tem o poder de desapropriação, exatamente para a construção, né, de qualquer bem comum que viesse a beneficiar aí as comunidades. Muito obrigado, Gilson. Valeu, velho. São essas minhas palavras, senhor. Obrigado, novo vereador Gilson Araújo. Palavra com os líderes. Quem fala primeiro? Vossa Excelência vai falar? Com a palavra, o líder da situação, professor Valmir. Então, senhor presidente, obrigado. Já foi dito aí referente ao retorno das aulas, mediante o convite, né? Que as aulas esse ano sejam de muito progresso. Senhor presidente, eu tive contato, foram vários, e principalmente na quarta-feira, ou foi na quinta, não me lembro, parece que foi quarta, com o prefeito, onde ele foi direto, né? Na verdade, o contato não foi pessoal, mas foi via telefone, deixar claro, e ele me falou referente às questões dos precatórios, né? Estou falando aqui na condição de líder, diante da fala do prefeito, porque o ano passado a gente fez um trabalho como voluntário, acho que eu disse aqui, eu junto com o Láudio, referente às pendências que ficaram, que foram várias, diante daquela lei 348, que foi votada aqui, ela sobre a questão de toda a divisão, o processo e tal, ela mantém ainda. Conversei muito isso com o prefeito, e até porque a gente ainda lembra de muitas ações que nós fizemos na comissão anterior, e aí ele me disse, inclusive afirmou, né, na quinta, ou foi na sexta, aí já foi em outro momento, de que ele estaria pagando, né, os precatórios onde se refere às pendências. Quais são as pendências? São professores que trabalharam 97 a 2006 e que, às vezes, no momento que pagou, não acharam todos os documentos, aí retornaram e encontraram mais, e também aqueles professores que ficaram representando, né, seus entes queridos que morreram, tal, que teve a procuração, então teve essa parada aí. Então, é uma média assim, de um valor entre 650 a 700 mil, acho que é isso a sobra, né, Miron? E o prefeito, inclusive, ele até me disse, ou seja, afirmou em uma mensagem, de que hoje, até amanhã, ele já estaria começando a pagar essas pendências, as pendências. Quanto aos 30 mais 30, porque eu estou referindo no momento dessas pendências, referendo
aos 40%, porque o governo federal pegou essa verba, que é com base, que é complexo, que é com base na lei 14.325, que dá uma dimensão de orientação, de regulamentação, de que não tem mais discussão. Agora, a discussão é o regulamento no município. Quem recebe, por que recebe, quando recebe, aí já é o município. Mas não se discute se vai pagar ou não, porque a lei 14.325, ela deixa claro o processo de argumentação. Portanto, o governo federal ele distribuiu esse valor em 40 mais 30 mais 30. Saiu 40 em 2023, aliás, 2022, nós trabalhamos na comissão, né, e foi pago sem nenhum problema, sem nenhum debate, até não precisou, foi uma lei de iniciativa do prefeito, decretos e comissões que foi elaborada, etc. E agora ficaram essas pendências e o prefeito, segundo ele, já começou a pagar. Né? Quem, não sei como, quais os critérios que estão usando. E referente aos precatórios de 30%, que inclusive entrou ano passado, né? Que todo mundo sabe que o prefeito ele usou esse dinheiro, e vem aí uma outra verba, que é mais 30%, que me parece que ainda não saiu, mas tem boas previsões. Então, segundo o prefeito, vai estar pagando também de imediato. Já está autorizando, já autorizou o advogado fazer o procedimento para pagar aquele retroativo referente aos 40, e na sexta-feira, agora, próxima, ele vai ter uma reunião. Não me disse da dimensão da reunião, com quem, colega? Não me disse, porque é importante lembrar que aquela comissão de 10 pessoas, onde o nobre vereador Miron representou a Câmara, ela é uma comissão que é defendida pela Lei 348. Então, é com base nos 40%, porém 30% mais 30% já caberia aí uma outra comissão formada com as representatividades e isso iniciativa do prefeito. Começa a reunião sexta-feira, não sei, porém já está tudo pronto, porque as pessoas são as mesmas, não vai mudar muita coisa, só muda valores, porque 40 é um valor, 30 é outro valor. Essa é a informação que eu tenho para passar para vocês, e sexta-feira, provavelmente na terça, a gente vai estar falando aqui o que foi que aconteceu na reunião, com quem que vai, como é que vai ser, eu não sei. Se irei participar como uma pessoa que vai ajudar, não sei. Se eu for chamado, estarei para contribuir. Ok, colega? Obrigado, senhor presidente. Estou faltando 15 segundos, mas obrigado a essa informação que eu estou passando como líder, com base nas informações que eu tenho aqui passadas pelo prefeito Marcos Paulo. Obrigado. Obrigado, professor Valmir, líder do governo. Líder da oposição vai dizer. Entramos na ordem do dia. Nada consta. Declaro encerrada essa sessão. Tenham um bom dia.